E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aventura da Mente. Hoje, vamos embarcar em uma jornada um tanto quanto tensa. Vamos explorar um lado do nosso planeta que raramente aparece nos cartões postais ou nos guias de viagem. Hoje, vamos conhecer os 25 países mais perigosos do mundo. Essa não é uma lista para te assustar, mas sim para informar e, principalmente, para nos fazer refletir sobre as diferentes realidades que existem por aí. É uma oportunidade para entendermos melhor a geopolítica global e os desafios que milhões de pessoas enfrentam todos os dias. Para criar essa lista, não tiramos as informações da nossa cabeça. Claro, a gente se baseou em dados sérios, como o Índice de Paz Global e relatórios de organizações internacionais. Os critérios principais são os índices de criminalidade, a presença de conflitos armados, sejam eles guerras civis ou internacionais, e a instabilidade política que afeta diretamente a segurança dos cidadãos e visitantes. É uma combinação complexa de fatores que transforma um lugar em uma zona de alto risco. Vamos analisar cada um desses países, entendendo o contexto que os levou a essa situação. Então, prepare-se para uma análise profunda e cheia de informações. Queremos muito saber a sua opinião e suas experiências. Você já visitou algum desses países? Conhece alguém que viveu ou trabalhou em algum deles? Qual é a sua percepção sobre a segurança global? Comente aqui embaixo. Sua participação enriquece demais a nossa discussão e ajuda a gente a criar uma comunidade ainda mais informada. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa viagem pelos 25 países mais perigosos do mundo. Abrindo a nossa lista em 25º lugar, temos o Afeganistão. Falar do Afeganistão é falar de uma história marcada por décadas de conflitos quase ininterruptos. Desde a invasão soviética nos anos 80, passando pela ascensão do Talibã, a intervenção americana pós 11 de setembro e, mais recentemente, o retorno do Talibã ao poder, o país vive em um estado de constante instabilidade. A presença de grupos extremistas como o Estado Islâmico agrava ainda mais a situação, com atentados terroristas sendo uma ameaça constante nas grandes cidades, como Cabul. A infraestrutura do país foi devastada pela guerra e a segurança é extremamente precária. Para os cidadãos comuns, a vida é uma luta diária pela sobrevivência. A economia está em ruínas e a crise humanitária é severa, com milhões de pessoas dependendo de ajuda internacional. Para qualquer estrangeiro, o risco de sequestro, violência e de ser pego no meio de um confronto é altíssimo. O governo atual impõe leis extremamente rígidas, especialmente para as mulheres, cujos direitos foram drasticamente reduzidos. É um cenário complexo e trágico, onde a paz parece um sonho distante, colocando o Afeganistão como um dos pontos mais perigosos do nosso planeta. Em 24º lugar, encontramos a Síria, um país que, desde 2011, é sinônimo de uma das mais brutais guerras civis do século XXI. O conflito começou como um levante popular durante a Primavera Árabe, mas rapidamente escalou para uma guerra complexa e multifacetada, envolvendo o governo de Bashar al-Assad, diversos grupos rebeldes, facções jihadistas, como o Estado Islâmico, e a intervenção de potências estrangeiras. O resultado foi uma devastação sem precedentes, com cidades históricas como Alepo sendo reduzidas a escombros e uma crise de refugiados que abalou o mundo. Apesar de a intensidade do conflito ter diminuído em algumas áreas, a Síria continua sendo um lugar extremamente perigoso. O país está fragmentado, com diferentes regiões controladas por diferentes facções armadas. Ataques aéreos, bombardeios e confrontos terrestres ainda são uma realidade. A ameaça de sequestros, detenções arbitrárias e a presença de minas terrestres não detonadas tornam qualquer viagem pelo país uma aposta de alto risco. A infraestrutura básica,
como hospitais e escolas, foi dizimada, e a população civil continua a ser a maior vítima de uma guerra que parece não ter fim. Chegando ao 23º lugar, temos o país mais jovem do mundo, o Sudão do Sul, que conquistou sua independência em 2011. Infelizmente, a esperança que veio com a independência durou pouco. Apenas 2 anos depois, em 2013, o país mergulhou em uma violenta guerra civil, alimentada por rivalidades políticas e tensões étnicas profundas entre os grupos Dinka e Nuer. Esse conflito resultou em centenas de milhares de mortes e no deslocamento de milhões de pessoas, criando uma das piores crises humanitárias da África. Embora um acordo de paz frágil tenha sido assinado em 2018, a violência continua endêmica em muitas partes do país. Conflitos localizados entre comunidades por recursos como gado e terra são comuns e frequentemente mortais. A presença de milícias armadas, a fragilidade das instituições estatais e a criminalidade generalizada, incluindo assaltos à mão armada e sequestros, tornam o Sudão do Sul um lugar extremamente inseguro. A fome e a desnutrição são problemas graves, e a falta de infraestrutura básica faz com que a vida seja uma luta constante pela sobrevivência para a maioria da população. Na 22ª posição está o Iêmen, um país localizado na ponta sul da Península Arábica, que infelizmente está no centro de uma devastadora guerra por procuração. Desde 2014, o país está dividido por um conflito entre o governo, apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes Houthi, que contam com o apoio do Irã. Essa guerra transformou o Iêmen naquilo que as Nações Unidas descrevem como a pior crise humanitária do mundo. Olha só. A infraestrutura do país, que já era precária, foi completamente destruída. Os combates diretos, ataques aéreos e bombardeios são uma ameaça constante em vastas áreas do país. Além da guerra, a população enfrenta uma fome generalizada, surtos de doenças como cólera e a quase total ausência de serviços básicos como saúde e saneamento. Grupos terroristas, como a Al-Qaeda na Península Arábica e o Estado Islâmico, aproveitam o caos para expandir sua influência, realizando ataques e sequestros. Para qualquer estrangeiro, o risco de ser morto, ferido ou sequestrado é extremamente elevado, tornando o Iêmen um dos lugares mais perigosos e inacessíveis do planeta. Em 21º lugar, temos a Somália, um país no chifre da África que, por décadas, foi o exemplo clássico de um estado falido. Após o colapso do governo central no início dos anos 90, o país mergulhou no caos, dominado por senhores da guerra e clãs rivais. Embora um governo federal com apoio internacional tenha sido estabelecido, seu controle sobre o território ainda é, digamos, bastante limitado. A maior ameaça à segurança na Somália vem do grupo terrorista Al-Shabaab, afiliado à Al-Qaeda, que controla grandes áreas rurais e realiza ataques mortais em Mogadíscio e outras cidades. Além do terrorismo, a Somália ficou mundialmente famosa pela pirataria em suas costas, especialmente ali no Golfo de Aden. Apesar dos esforços internacionais terem reduzido bastante os ataques piratas, a ameaça ainda existe. A criminalidade é alta, com sequestros e assaltos sendo comuns. Décadas de conflito e instabilidade, combinadas com secas recorrentes e fome, criaram uma situação humanitária desesperadora para milhões de somalis. Viajar para a Somália, especialmente para as regiões fora da capital, é considerado extremamente perigoso. Ocupando a 20ª posição, temos o Iraque. A história recente do país é uma sucessão de conflitos e instabilidade. A invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003 derrubou o regime de Saddam Hussein, mas também abriu um vácuo de poder que levou a uma insurgência brutal,
e há anos de violência sectária entre sunitas e xiitas. Essa instabilidade criou o terreno fértil para o surgimento do Estado Islâmico, o ISIS, que em 2014 conquistou vastos territórios no Iraque e na Síria, impondo um regime de terror. Embora o ISIS tenha sido territorialmente derrotado em 2017, suas células adormecidas continuam a realizar ataques, emboscadas e atentados, especialmente em áreas rurais e disputadas. Milícias apoiadas por diferentes potências regionais também operam no país, contribuindo para a insegurança. A tensão política é constante e a corrupção e a má governança alimentam o descontentamento popular. Cidades como Bagdá e Mossul ainda carregam as cicatrizes da guerra, e o risco de violência, sequestros e ataques terroristas permanece elevado, tornando o Iraque um lugar perigoso para se viver e visitar. Em 19º lugar, encontramos a República Centro-Africana, ou RCA, um país que, apesar de ser rico em recursos naturais como diamantes e ouro, está, infelizmente, mergulhado em um ciclo de violência e instabilidade desde a sua independência. O conflito mais recente explodiu lá em 2013, quando uma coalizão de rebeldes, em sua maioria muçulmanos, chamada Seleka, tomou o poder. Isso acabou levando à formação de milícias de autodefesa, predominantemente cristãs, conhecidas como anti-Balaka, o que jogou o país em uma guerra civil brutal, com conotações religiosas bem marcantes. Apesar da presença de uma missão de paz da ONU, o governo central tem, na prática, um controle bem limitado sobre o território, com grande parte do país dominada por grupos armados que lutam por recursos e influência. A violência contra civis é generalizada, incluindo massacres, violência sexual e deslocamento forçado. Assaltos em estradas e sequestros são infelizmente comuns, tornando as viagens fora da capital, Bangui, extremamente arriscadas. A crise humanitária é profunda, com mais da metade da população precisando de ajuda para sobreviver. A RCA é, sem dúvida, um exemplo trágico de como a riqueza de recursos pode acabar se tornando uma verdadeira maldição. Na 18ª posição, temos a Líbia. Desde a queda e morte de Muammar Gaddafi em 2011, durante a Primavera Árabe, o país norte-africano mergulhou em um caos profundo e em uma guerra civil prolongada. A nação acabou se fragmentando, com governos rivais no leste e no oeste, e uma infinidade de milícias e grupos armados disputando o controle de territórios e dos vastos recursos de petróleo do país. Essa situação criou um vácuo de segurança que permitiu a proliferação de grupos extremistas, como o Estado Islâmico. A Líbia se tornou um importante centro para o tráfico de seres humanos, com migrantes da África subsaariana enfrentando condições desumanas, incluindo tortura e até escravidão, em sua tentativa de chegar à Europa. A capital, Trípoli, e outras grandes cidades foram palco de combates intensos, com o uso de artilharia pesada e ataques aéreos. Embora um cessar-fogo esteja em vigor e um governo de unidade nacional esteja tentando unificar o país, a situação permanece extremamente volátil. A presença de mercenários estrangeiros, a proliferação de armas e a força das milícias locais significam que o risco de um novo conflito é constante. Chegando ao 17º lugar, viajamos para o Mali, que fica na região do Sahel, na África Ocidental. O Mali enfrenta uma crise de segurança bem complexa desde 2012, quando uma rebelião separatista no norte foi, digamos assim, sequestrada por grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda. A intervenção militar francesa, em 2013, até conseguiu expulsar os militantes das principais cidades, mas eles acabaram se reagrupando e expandindo sua atuação para o centro do país e também para os vizinhos Burkina Faso e Níger, tornando o Sahel um dos epicentros do terrorismo global. Esses grupos realizam ataques sofisticados contra as forças de segurança e missões de paz da ONU,
além de atacar civis, sequestrar ocidentais e explorar conflitos étnicos para recrutar novos membros. A instabilidade política é outro fator grave, já que o país passou por 2 golpes de Estado em menos de um ano, em 2020 e 2021. A junta militar que governa o país tem se distanciado de parceiros tradicionais como a França e se aproximado da Rússia. Essa combinação de terrorismo, violência étnica e instabilidade política torna grandes partes do Mali, especialmente o norte e o centro, extremamente perigosas. Na 16ª posição está a República Democrática do Congo, ou RDC, um país vasto e imensamente rico em recursos minerais, como cobalto e coltan, que são essenciais para nossa tecnologia, sabe? No entanto, essa riqueza tem sido uma fonte de conflito por décadas. A região leste do país, em particular, é um verdadeiro mosaico de violência, com mais de 100 de grupos armados locais e estrangeiros lutando pelo controle de minas, terras e influência política. As chamadas Guerras do Congo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, deixaram milhões de mortos, e, infelizmente, a instabilidade persiste até hoje. A violência contra civis no leste da RDC é brutal e sistemática, incluindo massacres, sequestros e o uso de violência sexual como arma de guerra. Milhões de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas, criando uma das maiores crises de deslocamento interno do mundo. Além dos conflitos armados, o país ainda enfrenta surtos de doenças mortais, como o Ebola. A fragilidade do Estado, a corrupção endêmica e a dificuldade de acesso a muitas regiões tornam a RDC um ambiente extremamente perigoso e desafiador, tanto para seus cidadãos quanto para qualquer operação humanitária. Chegando à 15ª posição, temos a Nigéria, que é o país mais populoso da África. A Nigéria enfrenta múltiplas e sobrepostas crises de segurança. No Nordeste, o grupo terrorista Boko Haram e sua facção dissidente, o Estado Islâmico na província da África Ocidental, ou ISWAP, travam uma insurgência há mais de uma década, causando dezenas de milhares de mortes e uma grave crise humanitária. Eles são conhecidos por ataques brutais, atentados suicidas e sequestros em massa, como o infame sequestro das meninas de Chibok em 2014. Mas olha, a violência não se limita só ao Nordeste, viu? No Noroeste e no centro do país, gangues fortemente armadas, conhecidas localmente como bandidos, aterrorizam as comunidades rurais, realizando sequestros em massa para obter resgate, roubo de gado e assassinatos. Além disso, existe um conflito de longa data entre agricultores e pastores por terra e água, que acabou ganhando dimensões étnicas e religiosas. No sul, a pirataria no Golfo da Guiné e o sequestro de trabalhadores da indústria petrolífera também são problemas sérios. Toda essa teia complexa de violência faz com que muitas partes da Nigéria sejam extremamente perigosas. Em 14º lugar, encontramos um país sul-americano, a Venezuela. Diferente de muitos países nesta lista, o perigo na Venezuela não vem primariamente de uma guerra civil ou terrorismo, mas sim de um colapso social e econômico que levou a níveis alarmantes de criminalidade violenta e instabilidade política. Anos de má gestão econômica, hiperinflação e crise política resultaram numa profunda crise humanitária, com escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos. Milhões de venezuelanos já fugiram do país, criando a maior crise de refugiados da história recente da América Latina. Nesse cenário de desespero e colapso das instituições, a criminalidade disparou. As taxas de homicídio estão entre as mais altas do mundo, e crimes como assaltos à mão armada, sequestros relâmpago e roubos são extremamente comuns, especialmente em grandes cidades como Caracas. A polícia, infelizmente, é frequentemente vista como ineficaz e corrupta, e a população vive em um estado de medo constante.
A polarização política profunda e os protestos frequentes podem rapidamente se tornar violentos, aumentando ainda mais a instabilidade geral. A Venezuela é um exemplo claro de como uma crise econômica e política pode tornar um país perigosamente inseguro. Na 13ª posição, temos o Paquistão. A segurança no país é afetada por uma complexa mistura de fatores, incluindo terrorismo, violência sectária e tensões geopolíticas com seus vizinhos, especialmente a Índia e o Afeganistão. O Paquistão tem lutado por anos contra grupos militantes islâmicos, incluindo o Talibã paquistanês, também conhecido como TTP, e facções ligadas à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Esses grupos realizam ataques contra forças de segurança e civis, muitas vezes mirando locais públicos, escolas e minorias religiosas, como os xiitas e cristãos. As áreas tribais na fronteira com o Afeganistão, historicamente, serviram como refúgio para esses grupos. E apesar das operações militares do exército paquistanês, a ameaça ainda persiste. A província do Baluchistão, no sudoeste, enfrenta uma insurgência separatista de longa data, com grupos que atacam projetos de infraestrutura e cidadãos que não são baluches. Além disso, a disputa pela região da Caxemira com a Índia é uma fonte constante de tensão militar. A instabilidade política interna e a questão da blasfêmia, que pode levar à violência de turbas, também contribuem para o ambiente de risco no país. Chegando à 12ª posição, temos a Ucrânia, um país que, desde fevereiro de 2022, está no centro do maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A invasão em grande escala pela Rússia transformou vastas áreas do país em zonas de guerra ativas. Cidades inteiras foram bombardeadas e severamente danificadas, e a vida de milhões de ucranianos foi, de fato, virada de cabeça para baixo. O conflito não se limita apenas às linhas de frente no leste e no sul do país. Ataques com mísseis e drones podem atingir qualquer cidade ucraniana, incluindo a capital, Kiev, a qualquer momento, representando um perigo constante para a população civil. A infraestrutura crítica, como usinas de energia e sistemas de água, tem sido um alvo frequente, causando apagões e dificuldades adicionais durante o inverno rigoroso. Além do perigo direto dos combates, vastas áreas do país estão contaminadas com minas terrestres e munições não detonadas, que vão representar uma ameaça mortal por muitos anos, mesmo após o fim da guerra. A situação na Ucrânia é um lembrete sombrio de que a guerra em grande escala não é coisa do passado. Em 11º lugar, temos o nosso vizinho latino-americano, o México. Embora seja um destino turístico extremamente popular, com praias paradisíacas e uma cultura riquíssima, o México enfrenta uma grave crise de segurança relacionada à violência do narcotráfico. Poderosos cartéis de drogas lutam entre si e contra as forças do Estado pelo controle de rotas de tráfico, territórios e outras atividades criminosas, como extorsão e sequestro. Essa violência não se restringe só às áreas de fronteira. Ela se espalhou por grande parte do país. As taxas de homicídio no México estão em níveis historicamente altos, e a brutalidade dos confrontos é, realmente, chocante, com massacres e exibições públicas de violência para intimidar rivais e a população. Jornalistas e ativistas que denunciam o crime organizado são frequentemente alvos de assassinato. Embora os principais destinos turísticos como Cancún e Los Cabos tenham uma forte presença policial, a violência dos cartéis tem se infiltrado até mesmo nessas áreas, com tiroteios ocorrendo em locais antes considerados seguros. A corrupção generalizada nas forças policiais e no sistema judiciário dificulta e muito o combate eficaz a essa onda de violência. Abrindo o nosso Top 10, na 10ª posição está a Colômbia. O país carrega um longo histórico de conflitos armados e violência. Por mais de 50 anos, o governo colombiano lutou contra guerrilhas de esquerda, como as Farc e o ELN,
além de grupos paramilitares de direita e poderosos cartéis de drogas, como o de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Embora o histórico acordo de paz de 2016 com as Farc tenha reduzido significativamente a violência em algumas áreas, a paz completa ainda não foi alcançada. Grupos dissidentes das Farc que não aceitaram o acordo, juntamente com a guerrilha do ELN e outras organizações criminosas, continuam a operar, especialmente em áreas rurais e de fronteira. Eles disputam o controle de economias ilícitas, como o narcotráfico e a mineração ilegal, e continuam a praticar sequestros, extorsão e a atacar as forças de segurança. Nas grandes cidades, como Bogotá e Medellín, a criminalidade urbana, incluindo assaltos à mão armada, conhecidos como flétio, e roubos, continua sendo uma preocupação significativa para moradores e turistas, apesar das melhorias notáveis na segurança nas últimas décadas. Em nono lugar, encontramos Honduras, um país da América Central que luta contra níveis extremos de violência. Por muitos anos, Honduras teve uma das maiores taxas de homicídio do mundo para um país que não está em guerra. A principal fonte dessa violência são as gangues de rua, ou maras, como a MS-13 e a Barrio 18, que aterrorizam as comunidades com extorsão, tráfico de drogas e violência brutal. Elas controlam bairros inteiros em cidades como Tegucigalpa e San Pedro Sula, esta última frequentemente listada entre as cidades mais violentas do mundo. A fragilidade das instituições estatais, a corrupção generalizada na polícia e no sistema judiciário e a pobreza endêmica criam um ambiente onde as gangues prosperam. A violência e a falta de oportunidades levaram centenas de milhares de hondurenhos a fugir do país, formando caravanas de migrantes em busca de segurança e uma vida melhor nos Estados Unidos. Para os cidadãos comuns, o medo é uma constante, e atividades simples como usar o transporte público ou ter um pequeno negócio podem ser extremamente arriscadas devido à extorsão e à violência das gangues. Na oitava posição, temos o vizinho de Honduras, El Salvador, que compartilha muitos dos mesmos problemas de segurança. O país foi por muito tempo aterrorizado pelas mesmas gangues, a MS-13 e a Barrio 18, que se originaram em Los Angeles e foram exportadas para a América Central através da deportação de seus membros. Essas gangues exerciam um controle férreo sobre comunidades inteiras, impondo suas próprias regras e financiando-se através da extorsão, conhecida localmente como renta, e do tráfico de drogas. A violência entre as gangues e contra a população civil levou El Salvador a ter taxas de homicídio altíssimas. No entanto, a situação em El Salvador mudou drasticamente nos últimos anos. O governo do presidente Nayib Bukele implementou uma política de mão de ferro extremamente controversa. Um estado de exceção foi declarado, suspendendo direitos constitucionais e permitindo a prisão de dezenas de milhares de pessoas suspeitas de pertencerem a gangues, muitas vezes sem o devido processo legal. Embora essa abordagem tenha resultado em uma queda dramática e sem precedentes na taxa de homicídios, ela levanta sérias preocupações sobre violações de direitos humanos. O país continua em um estado de tensão, com um futuro incerto sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. E sim, pessoal, na sétima posição da lista, infelizmente, está o nosso país, o Brasil. Embora seja um país vasto, com muitas regiões seguras e uma beleza natural e cultural incomparável, o Brasil enfrenta desafios de segurança muito sérios, que o colocam nesta posição preocupante em rankings globais. A principal questão é a alta taxa de criminalidade violenta, especialmente em grandes centros urbanos e em certas regiões, como o Norte e o Nordeste. O número absoluto de homicídios no Brasil é um dos mais altos do mundo. Essa violência é em grande parte impulsionada por facções criminosas
que disputam o controle do tráfico de drogas e de outros mercados ilegais. A guerra entre essas facções resulta em confrontos armados frequentes em comunidades carentes e até mesmo em áreas de classe média. Crimes como assaltos à mão armada, roubos de carro e arrastões são preocupações diárias para muitos brasileiros. A desigualdade social profunda, a corrupção e um sistema de justiça criminal sobrecarregado são fatores que contribuem para a persistência desse cenário de insegurança em muitas partes do nosso país. Em sexto lugar, viajamos para o Sudeste Asiático para falar das Filipinas. A segurança no país é afetada por uma combinação de criminalidade comum, terrorismo e insurgências de longa data. Nas grandes cidades como Manila, o crime de rua, incluindo roubos e golpes, é uma preocupação para moradores e turistas. No entanto, os maiores riscos de segurança estão concentrados em regiões específicas, particularmente no sul do país, na ilha de Mindanao. A região de Mindanao é o lar de vários grupos separatistas islâmicos e organizações terroristas ligadas ao Estado Islâmico, como o Abu Sayyaf. Esses grupos são responsáveis por atentados à bomba, confrontos com as forças armadas e, notavelmente, sequestros para obter resgate, muitas vezes visando estrangeiros. Além disso, o país também enfrenta uma insurgência comunista, liderada pelo Novo Exército Popular, que está ativa em várias partes do arquipélago há décadas. A controversa e violenta guerra às drogas lançada pelo ex-presidente Rodrigo Duterte também resultou em milhares de mortes e aumentou a instabilidade. Abrindo o nosso top 5, na quinta posição, está o Haiti, a nação mais pobre do hemisfério ocidental. O Haiti enfrenta uma crise multidimensional e catastrófica. A instabilidade política é crônica, mas a situação se deteriorou drasticamente após o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021. Esse evento criou um vácuo de poder que foi preenchido por gangues extremamente violentas, que agora controlam grande parte da capital, Porto Príncipe, e suas principais vias de acesso. Essas gangues lutam entre si pelo controle de território, aterrorizando a população com sequestros, assassinatos, extorsão e violência sexual. Elas controlam o acesso a portos e terminais de combustível, bloqueando a distribuição de bens essenciais e agravando uma crise humanitária já severa, marcada pela fome e por surtos de doenças como a cólera. A Polícia Nacional Haitiana está sobrecarregada e mal equipada para enfrentar o poder de fogo das gangues. O colapso quase total da autoridade do Estado transformou o Haiti em um dos lugares mais perigosos e sem lei do mundo atualmente. Em quarto lugar, voltamos para a região do Sahel, na África, com Burkina Faso. Até poucos anos atrás, Burkina Faso era conhecido por sua relativa paz e estabilidade em uma vizinhança turbulenta. No entanto, a partir de 2015, o país foi arrastado para a mesma espiral de violência jihadista que afeta seus vizinhos, Mali e Níger. Grupos afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico expandiram suas operações para o território burkinense, realizando ataques cada vez mais frequentes e mortais. A violência começou no norte, mas rapidamente se espalhou para as regiões leste e oeste do país. Os militantes atacam bases militares, postos policiais, igrejas, escolas e vilarejos inteiros, matando civis indiscriminadamente e forçando o deslocamento de mais de 2 milhões de pessoas. A incapacidade do Estado em conter a violência levou a 2 golpes militares em 2022, com a junta militar prometendo uma abordagem mais dura contra o terrorismo. No entanto, a situação de segurança continua a se deteriorar, com grande parte do país se tornando inacessível e perigosa. Chegando ao nosso pódio dos países mais perigosos, na terceira posição, está Camarões. A nação da África Central enfrenta múltiplas crises de segurança simultaneamente. No extremo norte, o país sofre com os ataques do grupo terrorista Boko Haram,
que cruza a fronteira da Nigéria para realizar atentados, saques e sequestros. Essa insurgência criou uma grave crise humanitária na região, com centenas de milhares de deslocados. No entanto, o conflito mais grave atualmente ocorre nas regiões anglófonas do noroeste e sudoeste do país. Desde 2017, uma crise política, na qual a minoria de língua inglesa se queixava de marginalização pelo governo dominado por francófonos, escalou para um conflito armado. Grupos separatistas armados lutam pela independência de um estado que chamam de Ambazônia. A guerra tem sido brutal, com atrocidades cometidas por ambos os lados, incluindo assassinatos, sequestros e a queima de vilarejos. Milhares de pessoas foram mortas e mais de 500 mil foram forçadas a fugir de suas casas, tornando essas regiões extremamente perigosas. Na vice-liderança, em segundo lugar, temos Myanmar, no Sudeste Asiático. A situação de segurança no país deteriorou-se drasticamente após o golpe militar de fevereiro de 2021, que derrubou o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi. O golpe desencadeou protestos em massa em todo o país, que foram reprimidos com violência letal pelas forças de segurança. Em resposta, uma oposição armada generalizada surgiu, com a formação das Forças de Defesa do Povo, que se aliaram a exércitos de minorias étnicas que já lutavam contra o Estado Central há décadas. O país mergulhou em uma guerra civil de fato. O exército de Myanmar, conhecido como Tatmadaw, tem respondido com uma campanha de terra arrasada em áreas de resistência, realizando ataques aéreos contra vilarejos, queimando casas e cometendo massacres de civis. O conflito se espalhou por quase todo o país, que já era palco de um dos mais longos conflitos étnicos do mundo, incluindo a perseguição brutal da minoria muçulmana Rohingya. A violência generalizada e a instabilidade política tornaram Myanmar um lugar extremamente perigoso. E no topo da nossa lista, como o país considerado o mais perigoso do mundo, segundo alguns índices e análises de risco geopolítico, está o Irã. É importante notar que o perigo aqui é de uma natureza diferente da maioria dos outros países da lista. A criminalidade comum não é excepcionalmente alta e não há uma guerra civil em curso. O perigo no Irã está profundamente ligado à sua situação política interna e às suas tensas relações internacionais, especialmente com os Estados Unidos e Israel. O regime teocrático exerce um controle rígido sobre a sociedade e reprime duramente qualquer forma de dissidência. Grandes protestos como os que ocorreram após a morte de Mahsa Amini em 2022 são recebidos com violência estatal, prisões em massa e execuções. Para estrangeiros, especialmente cidadãos de países ocidentais, o risco de detenção arbitrária sob acusações de espionagem é real e tem sido usado como uma ferramenta de barganha política pelo regime. A tensão militar constante na região do Golfo Pérsico, os programas nuclear e de mísseis do Irã e seu apoio a grupos por procuração no Oriente Médio criam um ambiente de alto risco geopolítico, onde uma escalada repentina pode ter consequências imprevisíveis e perigosas para quem estiver no país. E essa foi a nossa jornada pelos 25 países mais perigosos do mundo. Uma viagem que, eu sei, pode ser pesada e até um pouco angustiante. Ver a realidade de tantos lugares marcados por conflitos, violência e instabilidade nos faz pensar muito. Cada país dessa lista tem uma história complexa, com uma teia de fatores políticos, sociais e econômicos que levaram à situação atual. Não existem respostas fáceis ou soluções simples para problemas tão profundos. O objetivo aqui não foi criar medo, mas sim expandir nossa compreensão sobre o mundo em que vivemos. É fundamental lembrar que, por trás das estatísticas e dos noticiários, existem milhões de pessoas comuns, como eu e você, que apenas desejam viver em paz, com segurança e oportunidades para suas famílias. Muitas vezes,
São elas as maiores vítimas de decisões tomadas por líderes e de forças que estão muito além de seu controle. Conhecer essas realidades, mesmo que à distância, nos torna cidadãos globais mais conscientes e empáticos. É um lembrete do valor da paz, da estabilidade e dos direitos humanos, coisas que muitas vezes tomamos como garantidas. E aí você se surpreendeu com algum país da lista? Algum lugar te chocou mais do que outros? A posição do Brasil te fez refletir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa tão importante. Se você gostou dessa análise profunda e quer ver mais conteúdos assim, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no Aventura da Mente para não perder nenhuma das nossas próximas curiosidades como essa. Um grande abraço e até a próxima!